Certo, pessoal. Então, boa noite, né? É, a gente está com a ideia de retomar o projeto e agora ir até o final, né? Porque realmente ano passado eu tive uns contratempos, apareceu uma prova para eu fazer, e foram muitos meses dedicados a esse estudo dessa prova e depois foi chegando no final de ano, né? Aí as coisas se desencaminharam, né? Mas a ideia agora é retomar mesmo, né? E quem sabe até a partir de março, de 15 em 15 dias, para a gente concluir a obra, dá para concluir até mais, num período mais curto, né, de tempo. Porque se ficar muito extenso, também a gente vai perdendo o interesse, vai se dispersando, né. Então, só uma breve introdução, né, porque assim, a gente está começando de onde a gente parou, né. Nós tivemos 5 encontros no ano passado, né. Fizemos uma introdução de leitura de poesia de uma forma geral, né. E fizemos 4 encontros para trabalhar, né, o canto primeiro e o canto segundo, né, dos Lusíadas. O canto primeiro, né, tem aquela proposição, né, as armas dos barões assinalados e também as memórias gloriosas daqueles reis, né, que foram dilatando a fé e o império. Enfim, proposição quer dizer o que é que vai ser cantado nesse poema, né? Aí depois tem a invocação das musas, né? Que Camões pede a inspiração das musas do rio Tejo, que é o rio lá de Lisboa, que é de onde ele é oriundo, né? E sempre tem essa ligação, os poetas ligavam, né, as fontes das inspirações poéticas às fontes de águas vivas, né? Ou seja, de águas correntes, perenes, né? Ou seja, os rios, principalmente, né? E boa noite, meu amigo. Boa. Se encostar aí. E em seguida, o Camões continua com uma dedicatória, né, do poema ao rei Dom Sebastião, que era o rei que reinava naquele momento da publicação do poema, né, que o poema foi publicado em 1572. Dom Sebastião ainda era um menino ainda nessa época, né, e Camões dedica essa obra ao rei de Portugal, né. Nada mais, né, justo, pois a obra trata justamente dos feitos heróicos do povo português em coletivo, né? Essas epopeias, esses poemas épicos, eles tratam normalmente de feitos heróicos de uma pessoa, né? Como a Odisseia, que é a história de Ulisses ou Odisseu, a Eneida, que é a história de Enéas, a Divina Comédia pode se enquadrar de alguma forma desse tipo também, que é a história do próprio Dante. Ele é personagem do seu próprio poema, né? Autor e personagem principal. E temos a Ilíada, que é o primeiro, mais antigo, né? Poema de Homero, que não trata de uma pessoa em si. O foco são duas pessoas ali, Aquiles e Heitor, né? Os feitos heróicos de ambos esses heróis gregos, né? Mas trata de uma forma geral de toda aquela civilização grega que entrou em combate com os troianos, né? Então, é uma coisa mais coletiva também. E Camões retoma esse aspecto coletivo para cantar o povo português de uma forma geral, em coletivo, e não especificamente um, um homem em especial, né? E aí ele começa com aquele concílio dos deuses, né? Que ele vai fazer toda aquela conversa que alguns deuses queriam que os portugueses atingissem um bom êxito da sua viagem, né? Que era a viagem que saía de Portugal em busca das Índias, né? Outros deuses eram contra, né? Os principais favoráveis são Marte, né? Que é o deus da guerra, Vênus, que é a deusa do amor, né? E o próprio Júpiter, né, que é mesmo Zeus, né, da mitologia grega, que também está a favor de cumprir os destinos traçados para os portugueses. E em oposição a gente tem principalmente Baco, que é o mesmo Dionísio ou Dionysus, que é o deus do vinho, né, o deus da alegria, das festas e dessas partes mais de diversão e lúdica e de aproveitamento da vida de uma forma mais terrena e concreta, né? E que é daí de onde vem aquele termo
que eram as bacanais, que eram as festas e orgias dedicadas a esse deus chamado Bacto, né? Que eram festas regadas à promiscuidade, ao exagero no consumo de vinho e etc, né? Enfim, essa é a dinâmica, né? Vênus e Marte, ou seja, a deusa do amor e e o deus da guerra a favor dos portugueses, e o deus do vinho e das coisas terrenas, dos prazeres terrenos, contrário aos portugueses, né? E em seguida começa a história mesmo, em concreto, né? A viagem dos portugueses, já no meio, já no largo oceano, navegavam, né? E continua aquela história lá, que a gente viu, né? E ele já começa a narrar no meio das coisas, né? No meio da viagem. Ou seja, o Vasco da Gama, que é o capitão dessa armada, já está lá no continente africano, né? E começa a contar essas histórias de como ele chegava até as cidades e como era recebido de forma hostil ou de forma amistosa, né? E a gente vê algumas cidades que a gente vai já se familiarizando com a nossa origem portuguesa, né? Eu sempre costumo dizer, né, que nós somos, em última análise, portugueses, né? E a gente vai percebendo como um poema desse, de 500 anos já praticamente, 450 e poucos anos, vai nos mostrando palavras que a gente já é muito acostumado e, às vezes, se não tiver contato com um poema desse, nem sabe a origem, né? Como o nome dessas cidades, né? Como Mombaça, né? Que é uma cidade, inclusive, aqui do nosso Ceará, e é uma cidade originária da África, né? Que os portugueses conquistaram, né? Mombaça, Moçambique, né? Que é outro lugar que eles conquistaram também. E eles vão subindo ali naquela costa da África, na costa oriental da África, né? Vão subindo em busca de um lugar em que eles possam ser bem recebidos para poder reabastecer a frota e se recomporem de doenças que vão surgindo nessas navegações prolongadas, né? E eles chegaram finalmente a uma cidade chamada Melinde, que foi o primeiro lugar em que eles foram bem recebidos. E é exatamente aqui nesse ponto que a gente está, no início do canto terceiro, que é onde a gente vai começar aqui hoje, né? E a gente lembra que o rei de Mombaça, lá no começo do canto 2, ele hostilizou e fez várias armadilhas para tentar encurralar e matar os portugueses, né? E no final do canto segundo, a gente chega a Melinde, enquanto com esse rei dessa cidade de Melinde, que vai ter essa recepção favorável aos portugueses. E é justamente aqui onde a gente chega, que no final do canto segundo, o rei de Melinde pede a Vasco da Gama para contar de onde ele vem e a sua história, porque ele ficou impressionado com um soldado, né? Vasco da Gama não deixa de ser um soldado, tão obediente ao seu rei, mesmo estando há quase 2 anos de viagem, ou seja, alguma coisa que ele fizesse de errado ou em desobediência ao rei não seria nem percebido, e mesmo assim o Vasco da Gama continua com sua extrema lealdade. E isso chama muita atenção do rei de Melinde, e ele pede a Vasco da Gama, me conte de onde é que você vem, que rei é esse que você obedece de uma forma tão firme, né? E me conte a sua história, que eu quero saber, porque vocês são muito diferentes, né? Ele via pelos barcos, eram diferentes, os trajes eram diferentes, a língua, tudo diferente, né? Então, é comum que a gente veja quando há esse encontro de civilizações e que queira se conhecer um ao outro para saber se há compatibilidade para uma relação duradoura de comércio, de integração mesmo entre as nações, né? E estamos nesse ponto exatamente. O rei de Melinde pede que Vasco da Gama conte a sua história e de onde ele vem, né? E aí a gente começa efetivamente no canto terceiro, novamente com uma pequena invocação às musas, semelhante ao primeiro canto. E quando Camões pede a inspiração para ele contar essa história. E é muito interessante esse começo do canto terceiro, né? Que eu vou começar a ler, né? A primeira estrofe, né? Agora tu, Calil, me ensina o que contou ao rei ilustre Gama. Inspira, imortal, canto e voz divina neste peito mortal que tanto te ama.
Assim, o claro inventor da medicina, de quem Orfeu Paris de Olinda Dama, nunca por Daphne, Clício, Leopoldói, te negue o amor devido como sói, né? Então ele pede a inspiração a essa ninfa, essa musa, na verdade, que se chama Calíope, né? E a primeira coisa interessante que a gente vê é, na cultura grega existiam 9 musas, que eram personificações das artes mais elevadas que existiam, né? Sejam a música, a poesia, a história, a dança, as artes de uma forma geral, né? E cada uma arte dessa era presidida por uma musa, né? Então a musa Calíope, essa Calíope, é a musa que presidia a narrativa épica, ou seja, esses poemas, como as Lusíadas, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, etc. E existiam outros. Por exemplo, existia a musa Clio, que é da poesia lírica, ou seja, aquelas poesias que falam mais de uma pessoa, dos seus sentimentos, amores, tristezas, etc. Existia a musa chamada Euterpe, que é a musa que presidia a arte da música. E a música é a arte que é tida como a arte mais perfeita, mais espiritual, mais elevada. E por isso vem esse nome de música, que ela vem da palavra musa, ou seja, as musas de uma forma geral se condensam na arte principal, que é a música, né? Então assim, apesar de haver uma ninfa em específico, cujo nome era Euterpe, na cultura grega, o nome da música ficou com um nome por antonomasia, ou seja, né, de uma forma geral, todas as musas estão envolvidas na principal arte e mais perfeita, que seria a própria música, né? Então ele pede que essa ninfa, essa musa, na verdade, Calíope, inspire a ele, ao poeta de Camões, né? E assim como o claro inventor da medicina, né? Quem é o inventor da medicina, segundo a tradição grega, né? Seria o deus Apolo. Deus Apolo, né? Que também, além da medicina, teria criado a arte poética, né? Tanto que Apolo é retratado com a sua lira e era o inspirador dos poetas também para a arte da poesia, né? Então ele pede essa inspiração para poder contar de forma correta e de forma satisfatória a história que ele foi pedido para contar, né? E ele continua, né? Põe tu, ninfa, em efeito meu desejo, como merece a gente lusitana, que veja e saiba o mundo que do Tejo o licor de Aganipe corre e mana. Deixa as flores de pindo que já vejo banhar-se Apolo em água soberana, se não direi que tens algum receio que se escureça o teu querido Orfeu. Orfeu é Orfeu, que é filho desta ninfa com Apolo. E veja só, a ninfa, a musa Calíope, junto com Deus da poesia, tiveram um relacionamento de que nasceu Orfeu, que é o homem mortal, que também representa essa arte de cantar e de hipnotizar as pessoas através da sua arte, da sua música, né? Então, ele está pedindo a inspiração de todos esses personagens para que realmente cante de forma satisfatória a história do povo português, né? E a gente continua aqui na estrofe terceira, né? Ou instância terceira. Né? Prontos estavam todos escutando o que o sublime Gama contaria, quando depois de um pouco estar cuidando, alevantando o rosto assim dizia: Mandas-me, ó rei, que conte declarando de minha gente a grão genealogia, não me mandas contar coisas, não me mandas contar estranha história, mas mandas-me louvar dos meus agora. Quer dizer, o Vasco da Gama, né? Tá todo mundo ali, naquela situação, esperando que o Vasco da Gama comece a contar a história de Portugal. E ele começa, né, primeiro com Camões conhecia muito dessa arte retórica, que era estudada nos colégios de artes de Portugal e de todo o mundo, até essa época aqui, o ensino das artes liberais. Uma das artes chamava-se retórica, que é a arte de bem falar, a arte do bem falar, com 3 funções básicas, que era mover, convencer, né? Convencer, mover e deleitar. Ou seja, a pessoa tinha que falar de forma bela, ou seja, deleitar os seus ouvintes, para que os convencesse de uma
proposição que a pessoa estava fazendo, né? E não só isso, convencer, mas mover o ouvinte a tomar uma determinada atitude, né? Então essas são as três bases da retórica como arte liberal, que nada mais é do que se faz hoje em dia, como sempre se fez na humanidade, em todas as sociedades, né? O parlamento está lá para quê? Os políticos estão lá para convencerem os outros a agir conforme a sua vontade, né? O presidente quer fazer uma determinada coisa. Então ele vai discursar aquelas pessoas para que as pessoas o apoiem nessa iniciativa. Ou os deputados, ou as pessoas em sociedade de uma forma geral. Enfim. E o Vasco da Gama, como Camões conhece dessas ferramentas retóricas, o Vasco da Gama vai se utilizar disso para falar aos seus ouvintes, que são aqueles africanos, né? Então ele começa introduzindo, né? Dizendo, ó, o senhor rei está me pedindo para eu falar da minha origem. Não está pedindo para eu falar uma história estranha, ou seja, uma história desconhecida. É a minha história mesmo. Eu vou louvar a glória dos meus, né? E ele continua, né? Na instância número 4. Que outrem possa louvar o esforço alheio, coisa é que se costuma e se deseja. Mas louvar os meus próprios a receio, que louvor tão suspeito mal me esteja. E para dizer tudo, temo e creio, que qualquer longo tempo curto seja, mas pois o mandas tudo se te deve, irei com teu querer e serei breve. Né? É muito bonito isso aqui. Né? Então ele começa captando a benevolência do ouvinte, que é outra base da retórica. Quando você vai começar a falar, você vai tentar captar a benevolência do seu ouvinte, ou seja, torná-los atentos às suas palavras e não hostil. Então você não vai chegar, por exemplo, chamando o povo de burro, ou eu vou falar alguma coisa que vocês não vão entender porque vocês são muito burros. Vai gerar logo uma rejeição, né? Eu vou falar para vocês, por exemplo, a situação aqui. Vocês são bárbaros, são africanos, não conhecem de nada. Calem a boca, fique sentado aí que eu vou falar uma história interessante aqui. O pessoal já vai perder o interesse. Então, é de bom tom que o orador tente captar a benevolência do seu público. Né? E como é que ele faz isso? Ele faz mostrando humildade, né? Ele mostra assim humilde, ou seja, ele diz assim, o normal é que os outros elogiem a si próprio, né? Quando você mesmo fala bem de si mesmo, já gera uma, né? Quem vive falando, eu sou muito bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, gera uma estranheza, né? Gera uma impressão de soberba, de vaidade, autoexaltação e tudo mais, né? Então, mas foi isso que o rei pediu para o Vasco da Gama fazer. Conte a sua história, né? Então, o Vasco da Gama vai ter que contar a sua própria história. Então, ele diz, o normal é que os outros elogiem a gente. Mas o senhor está pedindo, e tudo é devido a um rei, quando um rei pede, por obediência, por respeito, então eu vou contar, eu vou louvar os meus próprios, né? E ele diz mais, e para dizer tudo, temo e creio, que qualquer longo tempo curto seja. Ou seja, a história de Portugal é tão extensa, tão bela, tão cheia de feitos memoráveis, que o Vasco da Gama diz, mesmo que a gente passe aqui semanas e semanas, eu não vou conseguir contar toda a história em detalhes. Aí ele diz, mas como o senhor manda, irei contra o que devo e serei breve. Ou seja, vou fazer de uma longa história uma curta narrativa contendo apenas o essencial. Né? Então é isso que o Vasco da Gama está dizendo. Se mostra numa posição humilde, mas já mostrando que vai falar uma história que merece ser contada. Né? E ele continua na quinta instância. Além disso, o que a tudo enfim me obriga é não poder mentir no que disser. Porque de feitos tais, por mais que diga, mais me há de ficar ainda por dizer. Mas porque nisto a ordem leve e siga, segundo o que desejes saber, primeiro tratarei da larga terra, depois direi da sanguinosa guerra. Ou seja, primeiro ele vai tratar da geografia, de onde ele vem, né? A gente vai ver que ele vai falar de toda a Europa, ele vai do macro para o foco da história, né? Então ele começa a falar da Europa de uma forma geral, vai fechando o círculo, até chegar em Portugal, até chegar na origem do povo português, e quando ele situar os seus ouvintes de uma forma geográfica e local, aí ele vai poder começar a contar a sua história, né? Nada mais também lógico, né? Se alguém pede a gente para contar, assim, um estrangeiro pede para a gente contar a história do Brasil, primeiro o Brasil fica em tal lugar.
geograficamente ele é assim, assim, porque se você começar a dizer logo sobre o povo, parece uma coisa que está pairando no ar, né? Primeiro a gente tem que ter o concreto, né? Onde é que fica, como é que é aquilo ali, e para depois falar sobre as pessoas que povoam aquilo ali, e aí sim falar da história. Porque história só se fala de pessoas, né? Você não fala a história dos bichos, a história dos animais, a história da. Você pode até estudar geologia, história das formações geográficas e tudo mais, mas isso é mais uma coisa mesmo de geografia mesmo, né? A história por si só, por si mesma, ela é feita de pessoas, de atos e acontecimentos relativos a pessoas interagindo em sociedade e assim vai, né? Então, o Vasco da Gama segue essa lógica, né, de localizar de onde é que ele vem, para poder o rei entender como é que se deu a história de Portugal, né? E ele vai dizendo, na sexta instância, entre a zona que o cancro senhoreia, meta setentrional do sol luzente, e aquela que por frio se arreceia, tanto como a do meio por ardente, jaz a soberba Europa, a quem rodeia, pela parte do Arthur e do Ocidente, com suas salsas ondas o oceano e pela austral o mar Mediterrâneo. Então ele localizou, ele fez um quadrado aqui para dizer onde é que está a Europa. Ele fala da zona do cancro, ou seja, do trópico de Câncer, né? A Europa, nós pegarmos o globo, tem a linha do Equador, tem o trópico de Câncer e tem o polo norte, né? E para baixo, né, tem a linha do Equador, o trópico de Capricórnio e o polo sul, né? Tem essas grandes faixas que dividem as áreas tropicais das áreas temperadas, né, e das áreas polares, né? E o Camões fez o quadrado aqui. Então, a Europa fica entre o trópico de Câncer e a média setentrional, ou seja, o polo norte. Setentrional quer dizer norte, né? De tão fria, né? Ele diz, lá em cima a gente tem tanto medo porque é muito frio, e a de baixo a gente tem muito medo porque é ardente, ou seja, o Equador, que é a nossa aqui, né? Nós estamos tão ardendo aqui que os ventiladores é no máximo aqui, né? Então, aí ele diz, é aqui que jaz a soberba Europa, ou seja, ela está aqui, entre essas duas faixas. E ele dá os extremos oriental e ocidental, né? Pelo lado ocidental, ele fala do oceano, que é o mar do norte, o oceano Atlântico, né? E pelo sul, ele bota o mar Mediterrâneo. Ele ainda vai falar da oriental depois. Ou seja, a Europa está entre o mar Mediterrâneo e o oceano Atlântico, né? Aí ele vai falar da parte oriental. Da parte de onde o dia vem nascendo, com a Ásia se avizinha, mas o rio, que dos montes rifeios vai correndo, na lagoa Meode, escuro e frio, as divide, e o mar que fere horrendo, viu dos gregos o irado senhorio, onde agora de Troia triunfante, não vê mais que a memória navegante. Então, ele bota o limite oriental, que é um rio chamado Rio Dom, que é um rio que divide a Europa da Ásia. E mais embaixo ele mostra o mar onde se situava Troia, ali, né? Estreito de Dardanelos, etc. Então ele começa, aí isso aqui já impressiona a gente, né? Porque um homem que tinha apenas o ensino médio, né? O Camões, para nosso currículo atual, ele teria apenas o ensino médio, né? Ele não cursou nenhum curso superior. E ele ter esse conhecimento tão vasto. A gente vai ver, eu não vou passar por toda a descrição da Europa, porque é muito extensa e vale a pena ser lida, né? Mas a gente já tem uma noção tanto que ele sabia. Porque se a gente pensar hoje mesmo, se a gente perguntar, por exemplo, a qualquer um de nós, diga aí os limites do Brasil. A gente sabe assim mais ou menos, mas a gente não sabe qual é o rio que divide a Bolívia do Brasil, por exemplo, né? O Paraguai, talvez a gente saiba, porque a gente ouve mais falar da tríplice fronteira, por exemplo, mas o Rio Grande do Sul, como é a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina? A gente talvez não saiba, né? E o Camões vai dando detalhes, rios que não são esses, né? Rio Dom, esse rio, talvez muitos de nós nunca tenhamos ouvido falar desse rio, né? Então ele tem um conhecimento de geografia muito vasto, a gente vai ver aqui, né? E assim, outra coisa é o seguinte, hoje a gente tem o celular aqui para consultar a qualquer hora, né?
E na época dele nem biblioteca tinha, porque ele escreveu grande parte desse poema aí exilado, lá na Índia, lá em Macau, na China, não sei aonde. Então, isso aqui era de memória. Uma consulta ou outra, talvez perguntasse para alguém que estava ali, rapaz, onde é que fica mesmo aquele rio e tal. Aí, de repente, alguém sabia e ele... É tanto que tem algumas imprecisões, pequenas falhas nas descrições dele. Mas, mediante o tamanho do poema, são pouquíssimas as falhas, entende? Então, assim, o homem realmente era uma enciclopédia. Entra a sabedoria dele nesse nome do papai. Porque, como você falou, ele não tinha suporte interno, deu dólar, não nacionalmente, para conhecer. Aí eles exercitavam muito a memória, né? A memória era muito valorizada, né? Salomão, aquele sábio da antiguidade, só que a sabedoria do governo. Ele não tudo que nós temos hoje, né? Exato. E aí ele continua, na instância número 8, né? Lá onde mais debaixo está do polo, os montes hiperbóreos aparecem, e aqueles onde sempre sopra eolo, que com o nome do sopro se enobrece, aqui tão pouca força tem de Apolo os raios que no mundo resplandece, que a neve está contínua pelos montes, gelado o mar, geladas sempre as fontes. Então ele está descrevendo o Polo Norte, né? Ou seja, aqui tem tão pouca força os raios de Apolo que resplandecem no mundo, né? Os raios de Apolo é o deus Sol, né? Então os raios do Sol são muito fracos lá no Polo Norte. São tão fracos que a neve está sempre presente nos montes, o mar é congelado e também todas as fontes dos rios, né? Então, em alguns períodos do ano, descongela aquilo ali, tem aquela, né? Mas normalmente está tudo congelado, né? No Polo Norte. E aí ele vai seguindo. Aí ele vai falar, eu vou pular um pouco aqui para a gente conseguir caminhar um pouco mais, mas ele vai falar da Escandinávia, ou seja, Suécia, Noruega, Dinamarca. Ele vai falar dos povos que originaram os russos, ele chama de moscas, ou seja, os moscovitas, os habitantes da região que gerou a cidade de Moscou, que chamava-se Moscóvia nos tempos antigos, né? Aí ele vai falar dos polônios, ou seja, dos habitantes da atual Polônia. Vai falar dos alemães, saxões, poênios, vai falar dos rios da Alemanha, Danúbio, Rio Elba, e vai falando. E vai descendo mais, a gente observar, ele está descendo, ó. Escandinávia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, já chegando no continente da Europa. Ele vai descendo ainda dessa linha, e vai chegar na Bulgária, que é os Trácios. E vai chegar lá embaixo, na Constantinopla, que é a Turquia. Ou seja, que antigamente se chamava Bizâncio, né? Que é daí de onde vem o nome do Império Bizantino. O nome antigo da cidade de Constantinopla era Bizâncio, né? Aí Constantino, imperador romano, construiu uma cidade ali e nomeou com seu próprio nome, ou seja, Constantinopla. Constantinopla é Constantinópolis, ou seja, polis, cidade de Constantino, né? Então Constantinopla quer dizer a cidade de Constantino, né? E aqui que o Camões chega, né? E aí eu vou falar só mais uma estrofe aqui dessa descrição, que é a número 13, que é quando ele chega na Grécia, que ele dá muita ênfase à Grécia, né? Então ele chegou lá em Bizâncio, ele começa a subir de novo. Se a gente tivesse um mapa aqui, a gente poderia ver, mas se você pegar um mapa para ver isso aqui, você vê que não é uma coisa jogada aleatória, ele vai seguindo todo um caminho e vai seguindo essa roda e descrevendo, né? Então ele chega na instância 13 e diz: logo de Macedônia estão as gentes, a quem lava do Axo a água fria. E vós também, ó terras excelentes, nos costumes, engenhos e ousadia, que criastes os peitos eloquentes e os juízes de alta fantasia, com quem tu, clara Grécia, o céu penetras, e não menos por armas que por letras. Então você vai subindo, chega na Macedônia e chega à Grécia. Aí ele bota a Grécia lá em cima, né? Por quê? Que criastes os peitos eloquentes, ou seja, a origem da democracia foi na Grécia, né? E o homem que é tido pelo maior orador dentre os gregos é Demóstenes, né? Que é das origens democráticas da Grécia, né? Convencia massas e tinha os discursos mais perfeitos da antiguidade, né? E ele fala também, e os juízes de alta fantasia. Quem são esses juízes de alta fantasia? São os escritores de
obras poéticas, ou seja, obras ficcionais. Homero, que criou a Ilíada e a Odisseia, os três teatrólogos mais conhecidos, né? Os três teatrólogos, dramaturgos mais conhecidos da Grécia, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né? Que tem várias e várias peças de teatro que até hoje não chegaram, né? O ciclo tebano, Sede contra Tebas, Édipo Rei e tal, etc. As tragédias gregas dos personagens da Ilíada, como por exemplo a Oresteia, que é a história de Orestes, que era filho do rei Agamemnon, que foi o comandante do exército grego que venceu Troia. Mas ele sofreu uma morte trágica e o seu filho foi vingar, e tudo isso é contado nesse teatro grego. Então esses homens, esses grandes homens, Aristófanes, que era outro dramaturgo grego, todos esses homens estão contidos dessa frase aqui, né? Que criastes os peitos eloquentes e os juízos de alta fantasia, né? Com quem tu, clara Grécia, o céu penetra, ou seja, se eleva tanto que penetra o céu, não menos por armas que por letras, ou seja, pelas letras, a gente já sabe que a Grécia penetra o céu e a eternidade, que a gente nunca vai esquecer e nunca vai deixar de estudar essas obras. Mas também por armas. Por quê? O Império Grego conquistou muita coisa, né, na época, né? Os gregos mesmo conquistaram aquela região toda ali, e depois Alexandre o Grande, que tinha origem na Macedônia, que é uma origem parecida com a origem grega, dominou os gregos e conquistou ali o norte da África, a terra do Oriente Médio, e chegou até a Índia, né? E nessas conquistas de Alexandre o Grande, ele espalhou a cultura grega, né? Criando bibliotecas e tudo isso, e promoveu o fenômeno que chamou de helenização, né? Ou seja, a disseminação da cultura grega por todos esses povos, né? E muitas Alexandrias foram fundadas, né? Cidades com o nome de Alexandre, né? A mais conhecida é a Alexandria do Egito, né? Que tinha a maior biblioteca da antiguidade, né? Então, ele está dizendo aqui, a Grécia penetra o céu pelas letras, mas não menos pelas letras, também por artes. Ou seja, ele está aqui falando ele está fazendo um elogio à Grécia, mas se a gente for analisar, ele está se elogiando a si próprio e ao povo português. Porque com essa epopeia, Camões quer elevar Portugal aos céus do reconhecimento das letras, e eles já estão conseguindo pelas armas, né? Porque eles já estão conquistando o Oriente, né? E aí ele vai continuar, ele vai falar dos dálmatas. Os dálmatas por ali pela Croácia, por aquela região ali, né? Vai falar sobre Veneza e vai chegar na Itália, que é a estrofe número 15, que é muito interessante, que ele vai dizer, na estrofe número 15. Em torno o cerca o reino netunino, com os muros naturais por outra parte. Pelo meio, o divide o Apenino, que tão ilustre fez o pátrio Marte. Mas depois que o porteiro tem divino, perdendo o esforço, veio a bélica arte, pobre está e já na antiga potestade, tanto Deus se contenta de humildade. Ele está falando aqui da Itália. Como é que a gente sabe? A gente vai ver que ele está descrevendo uma península, ou seja, em torno cerca o reino netunino, que é o mar, né? Netuno era o rei, era o deus dos mares. Ele é cercado quase totalmente pelo mar, né? A Itália é aquela península no formato de uma bota, né? Só que no cano da bota é ligado à Europa, por terra, através dos muros naturais. Por quê? Porque o que divide a península da Itália da Europa são os Alpes. Os Alpes, né, que divide a Itália da Áustria, da Suíça e da França também, mais ao ocidente, né? Então, ele diz que a Itália é cercada por quase todos os lados pelos mares e lá em cima pelos muros naturais, né? E a Itália, se a gente lembrar que ela é comprida assim, pelo meio o divide o Apenino, ou seja, existe uma cadeia de montanhas que divide a Itália no comprido também, que são os Montes Apeninos, que dividem a parte ocidental, ou seja, o lado de cá, né, o lado da Sicília, né, da França, da Espanha, pro lado de cá, e do outro lado, que é o lado do Mar Adriático, que faz confronto com a Croácia, é dividido por esses Montes Apeninos, né, então ele vai dando essa descrição, e o mais interessante é o final, né, ele faz essa descrição física e ele vai dizer, ó, mas depois que o porteiro tem divino, perdendo o esforço, veio a bélica arte. Quem é o porteiro divino, né? O porteiro divino é São Pedro, né? São Pedro é o que guarda a chave do céu. E o porteiro divino na terra
era o Papa, né? Que é o sucessor de Pedro. Aí ele está dizendo, nessa época, o poder papal já estava, poder físico mesmo, já estava em decadência. Ele está dizendo aqui que perdeu o esforço pela bélica arte, né? Ou seja, pela guerra. Pobre já está da antiga potestade, ou seja, os reinos papais já estão pobres do antigo poder que tiveram. Mas mesmo assim, Deus se contenta por causa da virtude da humildade. Por mesmo que seja tão pequeno, o poder do porteiro divino naquele momento, Deus se contenta com a virtude da humildade dos pequenos, né? Que é o que Jesus exalta tanto nas Sagradas Escrituras, né? Aí ele vai continuando, né? Ele vai falar sobre a França, né? Que era, o nome era antiga Gália, né? Ele vai chegando à Espanha. Então, assim, a gente vai vendo, ó. Ele foi lá do norte, chegou a Constantinopla, voltou pela Bulgária, Grécia, Itália, França, diziam a França, Espanha, para chegar em Portugal. Então ele está fazendo todo um caminho para passar por toda a Europa até chegar no ponto que ele quer verdadeiramente, que é Portugal, né? Então ele diz lá da Espanha, na instância 17, né? Eis aqui se descobre a nobre Espanha, como cabeça ali da Europa toda, em cujo senhorio e glória estranha muitas voltas tem dado a fatal roda, mas nunca poderá com força humana a fortuna inquieta por lhe noda, que lhe não tire o esforço e ousadia dos belicosos peitos que em si cria, né? Quer dizer, ele está dizendo que a Europa, a Espanha é a cabeça da Europa. Se a gente observar também no mapa, a gente vai ver que na França tem um estreitamento, né? E depois a Península Ibérica, né? Que é a Espanha e Portugal. Que também tem uma cadeia de montanhas ali, que são os Montes Pirineus, que divide a Espanha da França. Então ele compara a Espanha como a cabeça da Europa, né? A cabeça da Europa. E ele diz que em cujo senhorio muitas voltas tem dado a fatal roda, ou seja, a roda fatal, a roda do destino, né? Que é uma roda que é tipo aquelas rodas do Silvio Santos, né? Que você roda, você pode tirar um prêmio grande e daqui a pouco você roda de novo, você pode perder tudo. Essa é a figura da roda da fortuna, né? Porque a Espanha já tinha tido episódios de glória, episódios de fracasso, né? E ele está exaltando aqui o povo da Espanha, que mesmo com essas voltas da roda fatal, continuava em alta, né? Aí ele vai dizer, ó, a Espanha, né? Ele vai continuar na 18. Contingitânea em testa, e além parece que quer fechar o mar Mediterrâneo, onde o sabido estreito se enobrece com o extremo trabalho do Tebano. Com nações diferentes se engrandece, cercadas com as ondas do oceano, todas de tal nobreza e tal valor, que qualquer delas se cuida que é melhor. Então, se a gente observar, é o Estreito de Gibraltar, que a gente vê a Espanha encostando já no Marrocos, na África. E aquele estreito, que são muitos poucos quilômetros que separam a Europa da África, a tradição mitológica dizia que ali era fechado, ou seja, o mar Mediterrâneo era um lago, e Hércules, que era aquele deus, né, semideus, filho de Zeus, teria ido lá e teria afastado esses dois continentes na mão, né? Tinha afastado e aberto aquela ligação entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Por isso que aquele lugar é chamado as Colunas de Hércules, né? Que é esse Tebano aqui, né? Com o extremo trabalho do Tebano, ou seja, com extrema força, o Tebano, que Hércules teria nascido em Tebas, né? Na cidade grega, ele teria feito essa separação, né? E aí a gente chega na instância número 20, que é quando ele finalmente chega em Portugal. Aí ele diz, né? Eis aqui, quase cume da cabeça, da Europa toda o reino lusitano, onde a terra se acaba, o mar começa, e onde firmo repousa no oceano. Este quis de céu justo que floresça, nas armas contra o torpe mauritano, deitando de si fora e lá na ardente, África estar quieto não consente. Né? Quer dizer, Portugal está no cume da cabeça, ou seja, a Espanha é a cabeça, a Península Ibérica, e no cume, ou seja, no final, está lá Portugal. Né? E ali é onde repousa o oceano, ou seja, é onde o mar, como é que é? É onde a terra se acaba e o mar começa. Dali o Oceano Atlântico ninguém conhecia mais nada, né? Achavam que não tinha mais nada para aquele lado. E ele diz aqui que os portugueses tiveram o mérito de jogar fora os mauritanos, ou seja, os muçulmanos, e
não pôde ficar quieto e foi conquistar a África e conquistar mais terras fora o seu país. Por quê? Porque Portugal não tinha mais para onde ir, né? Ele tinha a Espanha para um lado, para guerrear, que viveram de guerras, ou ele ia explorar o oceano, terras nunca dantes navegadas, como diz o próprio Camões no começo do poema, né? E aí ele termina a descrição geográfica, né, que ele se propôs, e ele vai começar a falar da história de Portugal, propriamente, né? E é onde ele começa, na instância 21, né? Esta é a ditosa pátria minha amada, a qual, se o céu me dá, que eu sem perigo, torne com esta empresa já acabada, acabe-se esta luz alegria. Esta foi Lusitânia derivada de Lúzio, Lisa, que de Baco antigo, filhos foram, parece, ou companheiros, e nela estão os íncolas primeiros. Quer dizer, então primeiro ele diz, né, ele tenta de novo exaltar o seu próprio povo para manter esse bico da sua narrativa grandiloquente. Né? Então ele diz, se eu conseguir acabar essa empresa, ou seja, esse empreendimento que eu estou traçando aqui, que é de chegar às Índias, se eu tiver a graça de voltar a Portugal com essa empresa concluída, acabe-se esta luz ali comigo, eu posso morrer, já cumpri minha missão para toda a eternidade do nome de Portugal, né? Aí ele fala da origem do nome, Lusitânia, né? Que Lusitânia era o nome da península, da província do Império Romano, que correspondia mais ou menos ao que é hoje Portugal, né? Lusitânia. E esse nome teria vindo desse nome dessa pessoa mitológica que se chamava Luso, ou Lisa, dependendo das origens históricas. E esse Luso teria sido filho de Baco, veja só, né? O mesmo Baco que aqui no poema está indo contra os portugueses, né? Então ele está mostrando isso aí, né? Que você pode ter o pai, né? Um pai que se for. A gente já pode dar um grau de interpretação mais profunda no poema, né? O que é que ele está querendo dizer em linhas mais aprofundadas, né? Se o seu pai, a sua origem, né? For ligado aos prazeres carnais, ou seja, se sua vida for direcionada apenas pelos prazeres carnais, uma bebida, comida, orgias sexuais, etc., que é o que é ligado a Baco, mesmo seu filho pode ser rejeitado por um pai desse, né? Então Baco está rejeitando os seus próprios filhos, que são os portugueses, né? E é contra isso que o povo português vai lutar, contra esses vícios, ou seja, sendo provado nas lutas, nas batalhas e dos mares, e nas provações, e nas privações materiais, nas privações das suas famílias, e nas mortes, etc. Eles vão, por essas virtudes, sobrepujar as coisas mais baixas que estão ligadas ao Deus Baco, né? Então, pelo amor e pela guerra, ou seja, por Vênus e por Marte, que são os deuses que os apoiam, se vai vencer Baco, né? Então, isso é um grau já de aprofundamento que a gente pode dar, que está escrito aqui no nosso poema, né? E ele continua, né? 22. Desta o pastor nasceu que no seu nome se vê que de homem forte os feitos teve, cuja fama ninguém virá que dome, pois a grande Roma não se atreve. Esta, o velho que os filhos próprios comem, por decreto do céu ligeiro e leve, veio a fazer no mundo tanta parte, criando a reina ilustre e foi destarte. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ele está dizendo que aqui, nessa província chamada Lusitânia, nasceu um homem que pelo seu nome já se vê que tem os feitos fortes. O nome desse homem era Viriato. Esse homem existiu, é um personagem histórico. Era um habitante da Lusitânia, que era dominada pelos romanos, né, já. E esse habitante de lá, natural da Lusitânia mesmo, ele se insurgiu contra o governo do Império Romano e criou exércitos locais e nunca foi derrotado. Ele sempre conseguia derrotar o grande exército romano. Ele só foi derrotado quando, traído por algum dos seus companheiros, foi envenenado e foi morto numa emboscada pelos romanos, né? Mas em batalha mesmo, ele sempre conseguiu vencer os romanos. E aí ele compara Roma aqui ao velho. Ó. O velho que os próprios filhos comem. Quem é essa figura mitológica? Essa figura mitológica é o deus primordial chamado Saturno, que para os gregos é o deus chamado Cronos.
né? Cronos, que era um deus que comia os seus próprios filhos. Quando a sua esposa paria os seus filhos, ele engolia esses filhos. Por quê? Porque ele tinha medo que seus filhos o sobrepujassem e tirassem o seu trono, o seu reinado. Então ele ia engolindo todos esses filhos, que por serem imortais não morriam, ficavam dentro da barriga dele. Até que o último filho, 12º filho, que foi Zeus, ou Júpiter para os romanos, a mãe já estava cansada dessa história de ver seus filhos sendo devorados pelo próprio pai. E quando o seu filho nasceu, ela deu uma pedra para o Saturno, e o Saturno foi enganado, essa pedra enrolada em um pano, e ele engoliu essa pedra achando que estava engolindo Zeus. E ela deu Zeus para umas ninfas criarem ele escondido lá em algum lugar, e Zeus cresceu e voltou e conseguiu realmente dominar o pai, sobrepujar o pai em poder, e fez com que o pai vomitasse todos os filhos que estavam lá dentro, e todos os seus irmãos, Zeus, puderam voltarem à vida, né, voltarem à sua atuação concreta, que são os deuses olímpicos, são os 12 deuses olímpicos, né, são vários, aí Zeus, Hera, Afrodite, todos esses deuses que a gente conhece mais. Então, essa é a origem, a cosmogonia dos gregos, ou seja, como se deu a origem dos primórdios da Terra, é explicado dessa forma pelos gregos. E o Camões pega essa figura e chama Roma de Saturno, ou seja, o velho que come os próprios filhos. O que é que ele está dizendo com isso? Que Roma explorava tanto a Lusitânia, ou seja, é como se estivesse comendo seus próprios filhos, né? Explorando com impostos, com a mão pesada do governo ditatorial de Roma e tal. E esses filhos se revoltaram na pessoa do Viriato, né? Se revoltaram, que é como se fosse os Zeus, né? O filho que se revoltou contra o pai, né? Para tentar acabar com essa opressão, né? E o Viriato não conseguiu porque foi enganado e foi emboscado e tudo mais. Mas, e ele diz aqui, né? Se vê que detém, que no seu nome se vê que os fortes feitos teve. Por quê? Viriato vem da palavra vir, que do latim quer dizer força, né? E também, na verdade, virtus, né? Que é força, e vir também é varão, né? É homem, né? Então, ele não diz o nome da pessoa, mas dá essa série de pistas para poder saber quem era. Né? E aí ele vai contando a história primitiva de Portugal, né? Vai contando. Ele vai contando a história de Portugal, que também a gente vai dar uma caminhada, porque a gente não tem como ver tudo isso de uma vez, né? Mas ele vai falar na história de Portugal, de onde é que veio, né? Ele fala do rei Afonso, na Espanha e tal, que deu esse condado de Portugal, né? Condado portucalense, portos, né? Do latim porto, né? Ou seja, Portugal era um lugar portuário, né? De mar. E kalos em grego quer dizer belo, bonito. Então, uma das explicações que podem ser atribuídas ao nome do rei de Portugal é o Porto Belo, Porto Kalos, né? Portos Kalos. E esse território foi dado a um tal de Henrique, né? A um tal de Henrique. Ele vai dizer na instância 25. Destes, Henrique dizem que, segundo filho de um rei de Hungria experimentado, Portugal houve em sorte que no mundo então não era ilustre nem prezado, e para mais sinal de amor profundo quis o rei castelhano ter casado com Teresa sua filha onde fosse, e com ela das terras tomou posse. Então, esse Henrique, filho de um rei da Hungria, conseguiu ter feitos memoráveis, inclusive nas cruzadas lá na tentativa de conquistar a Terra Santa dos mouros, né? E o rei de Castela, esse rei Afonso, deu a sua filha em casamento e deu esse território lá, que ele chamava Portucales, né? Condado Portucalense, para esse pessoal tomar de conta. E ele diz aqui que ainda não era ilustre nem prezado, ou seja, era um lugarejo lá no fim do mundo, né? Esse Portugal não era nada nessa época aqui, né? Mas deu essas terras lá para esse genro dele, chamado Henrique, né? E a gente continua na 27, certo? Aí ele vai explicar um pouquinho quem era esse Henrique, ó. Já vindo Henrique, ele escreve essa forma antiga, né? Henrique, né? Já tinha vindo Henrique da conquista da cidade Jerusalém sagrada, e do Jordão a areia tinha vista, que viu de Deus a carne em si lavada.
que não tendo Godofredo a quem resista, depois de ter Judéia subjugada, muitos que nestas guerras o ajudaram, para seu senhorio se tornaram. Quer dizer, ele está dizendo que o Henrique tinha participado da conquista de Jerusalém, que em latim é esse nome aqui, Hierosolimes, né, o nome da cidade de Jerusalém. Ou seja, ele viu as águas do Rio Jordão, né, que é o rio que viu de Deus a carne em si lavada, né? Jesus foi batizado desse rio, ou seja, o rio viu as carnes de Deus, a carne de Jesus, ser lavada por ele, né? E esse Godofredo de Bulhões, que foi um dos grandes conquistadores de Jerusalém, né? Depois de ter subjugado a Judéia, tirado o domínio dos turcos e dos muçulmanos, aqueles nobres não tinham mais o que fazer ali e voltaram para suas cidades natais na Europa. Um deles era esse Henrique, que recebeu a filha desse rei espanhol em casamento, por reconhecimento e alianças políticas, né? E recebeu essa terra de Portugal para seu domínio, né? E a gente vai na 28. Quando chegado ao fim de sua idade, o forte e famoso húngaro extremado, forçado da fatal necessidade, o Espírito deu a quem lhe tinha dado, ficava o filho em terra mocidade, em quem o pai deixava o seu traslado, que do mundo os mais fortes igualavam, que de tal pai tal filho se esperava. Então, Henrique morreu lá em Portugal, né? Chegou ao seu extremo, né? Forçado da fatal necessidade. O que é a fatal necessidade? É a morte. Né? E todos nós necessariamente vamos ser forçados a essa fatal necessidade, né? O Espírito deu a quem lhe tinha dado, quer dizer, morreu, né? Devolveu o seu Espírito a quem tinha lhe dado a vida, né? E ficava o seu filho, que também teria feitos grandes, porque de tal pai, ou seja, um grande pai, se espera também um grande filho. Né? 29. Mas o velho rumor, não sei se é errado, que em tanta atividade não há certeza, conta que a mãe, tomando todo o estado, do segundo Himeneu não se despreze. O filho órfão deixava deserdado, dizendo que nas terras a grandeza, do senhorio todo era só sua era, porque para casar seu pai lhe dera. Quer dizer, o velho morreu e a esposa dele ficou viúva e, como é que ele diz aqui? Do segundo Himeneu não se despreze. Himeneu é uma palavra que quer dizer casamento, que é de onde vem a palavra Himen, né? É o Deus que presidia os casamentos para os gregos. E o Himen da mulher, né, é um símbolo do casamento, da virgindade e dessa entrega da pureza ao seu cônjuge, né? Então, o Himeneu é um segundo casamento, ou seja, ela não despreza o segundo casamento, ela se casa com outro homem. Ora, quem era o dono da terra? Era o pai dela, não era o Henrique. Né? O Henrique recebeu porque casou com a filha do rei. Ele morreu primeiro e a filha se casou com outro homem, então ela quer que a terra seja dela. Deixa o filho de lado e começa a dominar a terra e o filho não se conforma com isso. Por quê? Naturalmente, nos direitos sucessórios, nas monarquias, quando um rei morre, quem assume é o filho e não a mãe, né? Pode até ter um período de regência e tudo mais, enquanto o filho assume a maioridade, né? Atinge a maioridade, mas aqui se criou um conflito de sucessão, né? A mãe queria ficar com a terra e o filho também queria, porque se achava por direito, pois era filho do rei, né? E é onde vai começar a grande origem do rei de Portugal. A gente chega na instância número 30. Mas o príncipe Afonso, que desta arte se chamava do avô tomando nome, vendo-se em suas terras não ter parte, que a mãe com seu marido as manda e come, fervendo-lhe no peito duro Marte, imagina consigo como as tome, revolvidas as tábuas no conceito, ao propósito firme segue o efeito. Então, o príncipe se chamava Afonso. Por quê? Porque o nome do avô dele era Afonso, o rei da Espanha, de Castela. E o nome dele era Afonso Henriques. Em Portugal, em português antigo, essa terminação com S no sobrenome é um patronímico, quer dizer, é um filho de fulano de tal. Então, Afonso Henriques é o Afonso, filho de Henrique. Gonçalves é um filho de Gonçalo. Álvares é um filho de Álvaro. Certo? Então, a origem antiga desses sobrenomes, que hoje para nós já não quer dizer isso, a origem desses sobrenomes
são esses patronímicos, ou seja, eram muito comuns nessas sociedades que os nomes próprios fossem dados dessa forma. Até hoje na Rússia é assim. Se a gente observar o nome dos russos, tem um ov no final. Fulano Petrov, filho de Pedro. E se for mulher, é Petrovna, filha de Pedro. Entendeu? Isso aí é um patronímico. E em várias línguas tem isso. Por exemplo, no sueco, se você for ver o nome do sueco, a gente vê na Copa do Mundo aí, todos terminam com som. Johansson é filho de Johan. Né? Stevenson é filho de Steven. E assim vai. No inglês tem aquele MC. Você já viu? É fulano e tal. Bom, McDonald's. Aquela empresa de comida, McDonald's, né? Esse McDonald's quer dizer filho de Donald. Certo? E também tem no inglês da Irlanda um O com apóstrofo. Fulano de tal, O'Connell, por exemplo, filho de Connell. Então, todas as línguas tinham isso, por quê? Porque se queriam saber as origens de quem você era filho, isso era mais importante do que qualquer outra coisa, né? Em línguas germânicas, por exemplo, no alemão, eles já deram mais atenção às profissões. Por exemplo, Schneider quer dizer sapateiro, se não me engano, com quase certeza que é. Aí tem outros sobrenomes que quer dizer ferreiro. A gente tem aqui, né? Ferreira, nós temos os sobrenomes que também têm essa origem, né? No nosso caso tem muita origem indígena, são nome de árvores, né? Oliveira, Pereira, né? Limeira. Então, assim, cada língua tem a forma própria de se reportar aos antepassados, né? E aqui ele está dizendo isso, Afonso, pelo nome do avô, e Henrique, filho de Henrique. Então esse é o nome do primeiro rei de Portugal que realmente instituiu o Estado de Portugal, que é o estado mais antigo de toda a Europa. É o rei de Portugal, né? E foi desse cidadão chamado Afonso Henriques, né? Então aqui ele está dizendo que o Afonso Henriques era jovem e se revoltou, por quê? Porque a sua mãe, no verso número 5, que a mãe com seu marido as manda e come, ou seja, a mãe com seu segundo marido manda na sua terra e come, ou seja, está acabando com as riquezas daquela terra, né? Fervendo-lhe no peito o duro macho, ou seja, a guerra, né? Ele está se irando contra essa situação, né? Imagina consigo com Mastão, ele começa a pensar como é que vai tomar de volta essas terras que por direito seriam suas. Revolvidas as causas do conceito, ou seja, ele pensou todas as causas do problema na sua inteligência, ao propósito firme segue o efeito. Então agora eu vou agir e vou retomar essas terras para mim. 31. De Guimarães o campo se tingia com o sangue próprio da intestina guerra, onde a mãe, que tão pouco parecia, a seu filho negava o amor e a terra. Com ele, posto em campo, já se via, e não vê a soberba muito que erra, contra Deus teu maternal amor, mas nela o sensual era maior. Então começou a guerra civil em Portugal, né? Ainda não era Portugal, era um condado lá, condado portucalense, né? Na cidade de Guimarães, nessa cidade, que ainda existe até hoje, né? O campo se tingia com sangue, próprio da intestina guerra, ou seja, intestina guerra é uma guerra civil, uma guerra entre irmãos, né? Não era uma guerra entre povos inimigos, era uma guerra do partido do filho contra o exército do partido da mãe, né? Então, é uma tristeza, né? Como qualquer guerra civil. E ele diz aqui que a mãe a seu filho negava o amor e a terra, quer dizer, a mãe se casou com outro nome, abandonou o filho, ou seja, ele negava o amor e negava a terra, que era sua por direito, né? E aí, ele diz aqui, e não vê a soberba o muito que erra contra Deus. A soberba, esse pecado capital, que na verdade São Tomás de Aquino diz que é o pecado maior do que todos, é a fonte de todos os pecados, é a soberba. É você ter uma autopercepção maior do que você é. Você se achar mais do que você é. E contra Deus, principalmente, você se achar maior do que Deus, né? Tá soberbo, o pior pecado. O pecado de Lúcifer, né? Ele se achou maior do que o seu Criador. E aí ele diz aqui, claro, né? A soberba não vê o tanto que erra. Ora, como é que você é soberbo, você se acha o máximo, você não acha que você está errando, né? Então a mãe dele, tomada pela soberba, não se achava que estava errada, né? E ela, pior ainda do que a soberba, era o pecado sensual, ou seja, o pecado
de viver em segundas núpcias, ou seja, para ela era mais importante o marido do que o seu próprio filho, né? Então é inversão de prioridades, né? É totalmente antinatural isso. Por mais que uma mulher se case com o segundo marido, uma vez e tudo mais, mas não é natural que a mãe deixe de amar seus filhos para amar mais esse segundo marido, né? Então ele está dizendo aqui, pior do que a soberba que ela tinha, era esse pecado sensual, né? Que é a parte da origem sexual do pecado da mãe de Afonso Henriques, né? Aí ele dá um exemplo aqui da mitologia, como ele sempre faz, né? Na 32, ele diz: ó prógone crua, ó mágica Medeia, se em vossos próprios filhos vos vingais da maldade dos pais da culpa alheia, olhai que ainda Teresa peca mais. Incontinência má, cobiça feia, são as causas deste erro principais. Sila por uma mata o velho pai, esta por ambas contra o filho vai. Essas duas cidadãs aqui, mitológicas, Prógone e Medeia, são figuras que, com raiva dos seus maridos, mataram seus próprios filhos para atingir os pais. Veja só, né? Quer dizer, ele diz aqui, ó, Prógone crua. Crua é cruel, né? Elas foram capazes, uma delas foi capaz de matar os seus próprios filhos, cozinhá-los e servi-los para o pai comer. E quando o pai comeu, depois ela disse, ó, você acabou de comer seus filhos. Isso tudo para punir o seu pai por algum crime ou algum pecado que ele teria feito contra elas. Então, assim, ele está comparando essa senhora, Teresa, que é essa rainha, né, a mãe de Afonso Henriques, a essas figuras tão más. E ele está dizendo que ela é pior do que essas duas. Ele diz aqui, ó, que a incontinência e a cobiça são as causas principais desse problema, né, desse erro, né? Cobiça, ou seja, a parte das riquezas da terra, né? E a incontinência. A incontinência é essa parte sensual, que ele acabou de dizer, né? A mãe de Afonso Henriques pecava pelos dois erros, tanto pela cobiça como pela parte sensual. Então ela era pior do que todas essas figuras terríveis aqui da mitologia, né? Aí eu vou dar um salto aqui de algumas estrofes, né? Porque ele vai contar em detalhes essas guerras e tudo mais, né? Vai falar sobre Afonso Henriques teria prendido sua própria mãe e depois vai ser punido por isso, porque por mais que ele tenha sido injustamente tratado pela mãe, ele vai contra o quarto mandamento da lei divina e prende a sua própria mãe e a trata com crueldade também, e depois ele vai ser punido por isso lá na frente, né? E depois ele vai contar aqui uma história de um dos súditos portugueses chamado Egas Moniz, que é uma história bonita também, que teria tentado apaziguar a situação e não teria conseguido. E esse cidadão chamado Egas Moniz, que também é um personagem histórico, aqui a gente já está tratando de personagens históricos, né? Afonso Henriques, sua mãe. E esse Egas Moniz era como se fosse o primeiro-ministro do Afonso Henriques, era um homem de primeira grandeza dentro do governo dele. Para resolver essa guerra, ele vai lá falar com o rei da Espanha e dizer, olha, o Afonso Henriques vai se render. Eu vou conversar com ele e vai se render. Aí o rei, então tá bom, eu confio em você, você é o primeiro-ministro, eu vou acreditar e vamos suspender a guerra. Aí o Egas Muniz volta para falar com o rei, só que o rei diz, negativo, eu mesmo não vou me render não, você deu sua palavra de trouxa que você é, né? Eu não vou me render não. Só que o Egas Muniz, sendo um homem muito virtuoso, ele diz, tá certo, o rei não vai se entregar, mas eu vou. E ele vai para a Espanha, ele, a sua mulher e seus filhos, se entregar para ser morto pelo rei da Espanha, porque ele ficou sem palavra. A sua palavra não teve força, né? Ele tinha honra tão grande com relação à sua palavra, que ele volta para a Espanha com a sua mulher e com seus filhos, para dar sua cabeça a ser cortada pelo rei da Espanha. E aí ele bota essas palavras na boca do Egas Muniz. Quando ele chega para o rei da Espanha para se entregar, ele diz assim, vês, na 39, certo? Distância 39. Ele diz assim, o Egas Muniz, né? Vês, aqui trago as vidas inocentes dos filhos sem pecado e da consorte. Se a peitos generosos e excelentes dos fracos satisfaz a fera morte, vês aqui as mãos e a língua delinquentes. Nelas só experimenta toda sorte de tormentos de mortes pelo estilo de Cines e do touro de Perino.
Esse touro de Perilo foi um instrumento de tortura criado por esse cidadão aqui, que também é um personagem. Esse aqui parece que é mitológico. Seria um touro feito de bronze que esse camarada teria feito para supliciar os seus prisioneiros, né? Então, colocavam um prisioneiro dentro desse touro de bronze e colocava esse touro de bronze sobre as chamas. E o camarada era assado e cozinhado vivo dentro desse touro, né? E aqui ele está dizendo que ele se entrega para ser submetido aos piores tormentos que o rei queira. Porque ele ficou tão desonrado com a mentira que ele teria falado, né? Que ele está aqui, eu estou pronto para qualquer coisa. Está aqui eu e minha família, porque eu não quero deixar descendência. Para minha família não ficar envergonhado do pai pelo resto da história, né? Só que aí o rei vê essa virtude desse homem e diz aqui, né? Vasco da Gama que está contando a história, não tem que sempre se lembrar disso, né? Então Vasco da Gama diz: qual diante do algoz um condenado, que já na vida a morte tem bebido, põe no seco a garganta e já entregado, espera pelo golpe tão temido. Tal diante do príncipe indignado, Egas estava a tudo oferecido, mas o rei, vendo a estranha lealdade, mais pôde enfim que a ira a piedade. Então o rei viu esse exemplo de virtude, né? E decidiu não matar aquele homem, teve piedade por ter visto a virtude desse homem, né? Então aqui esse poema, os poemas dos Lusíadas, uma das funções dele, uma das intenções do Camões era isso, era exaltar as virtudes do povo português e tornar isso como digno de exemplo para os portugueses que já não viviam aquilo ali, porque a gente tem que ver que Camões está na época de decadência já do Império Português. O Império enriqueceu demais, muito rapidamente, e todo império, todo país, toda família que enriquece rapidamente está sujeito a cair nos princípios morais e, né, éticos. E Portugal já estava assim. Então, Camões, nesse poema, queria levantar esses exemplos de virtude, porque, assim, essa história do Egas Muniz não se sabe se foi bem assim, né? Sabe que ele existiu, mas assim como Vasco da Gama foi um personagem que teve muitos problemas, muitas ações condenáveis, ele é descrito aqui por Camões como um grande herói. Ou seja, não é o personagem histórico Vasco da Gama que Camões está retratando. Isso que não é um livro de história. É um livro de poesia baseado em história, com muitos elementos reais, mas que quer exaltar bons exemplos e quer rebaixar, mostrar claramente o que é ruim, como os pecados da cobiça, da soberba, os pecados sexuais. Ele pega tudo isso aqui e mostra a feiura desses pecados, né? Quer dizer, ele pega uma mulher dessa que estava com esses pecados aí e compara com as piores pessoas possíveis e ainda diz que ela é pior do que elas, e pega um Egas Muniz, um exemplo de virtude, e joga lá para cima para que aquelas crianças que lessem isso aqui, ou os homens mesmo, adolescentes, guerreiros, que lessem isso aqui e declamassem isso aqui, tivessem esses grandes exemplos de virtude a seguir, né? Tudo que se fazia era para isso. Hoje que a gente vê, né, a inversão do símbolo, né? A gente vê filmes e desenhos animados e obras mesmo literárias exaltando coisas condenáveis, né? Exaltando coisas condenáveis e condenando coisas louváveis, né? Quer dizer, inversão de valores, que a gente vê tudo isso, né? Então, assim, nessa época ainda se tinha esse foco que as obras tinham um caráter formativo, tinham um caráter de paideia, que chamava na Grécia. Paideia é relativa à formação das crianças. Então o que é que se fazia? Pegava aqueles grandes poemas, a Ilíada, a Odisseia, a Eneia, lias para aquelas crianças e mostrava, isso aqui é um homem virtuoso, digno de ser imitado, né? Isso aqui é uma atitude temerária, negativa, digna de ser reprovada e rejeitada. Então, era isso que era proposto nessas obras, né? E aqui, só para a gente concluir, a gente chega aqui, deixa eu ver. Bom, aí o Afonso Henriques derrota sua mãe, toma o governo daquela terra, só que ainda não é Portugal. Ainda é um condadozinho lá que está sendo um chefe ali, um conde. Mas aí ele tem outro problema muito maior, que são os muçulmanos, que estão ali há séculos
dominando e subjugando os cristãos, né? E impondo a sua lei à força, né? E massacrando aqueles cristãos, né? Então, o Afonso Henrique resolveu o problema ali de terno sucessório, ele agora eu vou resolver o problema grande, né? É como a primeira resolver o problema que está me atrapalhando aqui agora, para poder cuidar das coisas realmente importantes, né? Aí a gente chega na instância número 45, certo? Quero ver se eu consigo chegar, pronto, na fixação do governo no reino de Portugal. Então já na 45, o Vasco da Gama diz assim: a matutina luz, serena e fria, as estrelas do polo apartavam. Quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se a Afonso, animava. Ele, adorando quem lhe aparecia, na fé todo inflamado assim gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim, que creio que podeis. Aqui, Afonso Henrique está liderando um exército contra os muçulmanos na Batalha de Ourique, que foi a batalha fundacional de Portugal. E conta-se que Afonso Henriques teve essa visão na cruz, o filho de Maria, ou seja, ele viu Jesus crucificado. E Jesus na cruz o animava e dizia: vá, pode ir que vocês vão ganhar, porque o exército de Afonso Henriques era muito menor do que os muçulmanos. Mas Jesus apareceu para Afonso Henriques e o animava, né? Ele, adorando a quem lhe aparecia, ou seja, Afonso Henrique adorando a Jesus, inflamado na fé, gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis. Ou seja, ele disse: não precisa o Senhor vir me animar, eu já creio no Senhor. Apareça para os infiéis, e não a mim, que creio que podeis. Então ele queria que Jesus aparecesse em sua glória para os infiéis. Por quê? Porque ninguém resiste à glória de Deus, né? Então, se Jesus aparecesse como estava aparecendo ali para Afonso Henriques, os próprios infiéis iriam se converter e acabar a guerra de forma pacífica, né? Mas isso não aconteceu. Por os desígnios divinos, Jesus só quis aparecer ao próprio Afonso Henriques. E aí continua o Vasco da Gama contando. Com tal milagre, os ânimos da gente, 46, né? Com tal milagre, os ânimos da gente, portugueses inflamados, levantavam por seu rei natural e de excelente príncipe que do peito tanto amavam. E diante do exército potente dos inimigos, gritando, o céu tocavam, dizendo em alta voz: real, real, por Afonso, alto rei de Portugal. Então é nessa batalha que Afonso Henriques é aclamado rei de Portugal, né? E essa tradição, né, se perpetuou porque os reis portugueses sempre eram aclamados, eles não eram coroados, né? E a partir da dinastia de Bragança, se não me engano, que é a dinastia de Pedro I, Pedro II, eles não se coroavam mais. Com a aclamação, eles punham a coroa portuguesa aos pés de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que era a padroeira de Portugal, e era quem detinha o real poder e realeza sobre Portugal e seu reino. É tanto que é o nome da Nossa Senhora Aparecida, né, padroeira do Brasil, é Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, né, porque remonta a essa tradição antiquíssima de Portugal de devoção mariana, né? E com esse milagre tão grande, insuflou o peito dos portugueses que aclamaram Afonso Henriques, rei de Portugal, né? E agora sim, né? Na 47. Qual com os gritos e vozes excitado pela montanha, o rábido molosso, olha como é legal essa estrofe. Camões consegue construir uma imagem de como esse povo se animou para ir para a guerra, né? Aí diz assim, 47. Qual com os gritos e vozes excitados pela montanha, o rábido molosso, contra o touro remete que fiado na força está do corno temeroso. Ora pega na orelha, ora no lado, latindo mais ligeiro que forçoso, até que enfim, rompendo-lhe a garganta, do bravo a força horrenda se quebrando. Molosso é uma raça de cachorro, certo? Nós aqui no Brasil temos o fila brasileiro, são cachorros muito grandes, que eram usados na Europa para dominar touros, né? Touros indomáveis, né? Touros violentos e tal. E até hoje se usa cachorro para caçada e para dominar, né? Tem o pitbull, que é pitbull, né? Bull é touro, né? Pitbull, a função dele inicial é de dominar touros, né?
Mesmo sendo pequeno, o cachorro tem essa capacidade. Ele diz aqui, ó, o rábido molosso, ou seja, o molosso raivoso, né, raivoso, incitado pelas vozes, ou seja, os donos, né, vai, pega, né, cachorro incitado pelas vozes. Contra o touro remete, ou seja, ele avança contra o touro, que é muito maior e mais forte do que ele. E o touro está afiado na força do corno, ou seja, do seu chifre, né? O corno, o touro tem muito mais força que o cachorro e ainda tem um chifre, armas a mais, né? Então o touro está confiado nisso aí. Mas um cachorro, que é muito mais rápido do que ele tem força, ele é mais rápido, ora pega na orelha do touro, ora de lado, até que enfim pega na garganta e domina o touro tão forte, né? Essa é a figura do pequeno exército de Portugal, remetendo-se contra o exército muçulmano, que era muito maior do que o seu, né? Então, o exército português animado por quem? Por Jesus, né, pelo milagre, que animou Afonso Henriques e seu povo, teve coragem de tentar pegar os muçulmanos, ora pela orelha, né, ora pelo lado, até conseguir pegar a garganta daquele exército, né? E vamos concluindo aqui. 48. Tal do rei, novo estômago acendido, por Deus e pelo povo juntamente, o bárbaro comete apercebido, com o animoso exército rompente. Levantam nisto os perros do alarido, dos gritos que topam arma e ferve a gente, as lanças e arcos tomam tuba soam, instrumentos de guerra, tudo atroam. Quer dizer, aí começa a confusão, né? O pessoal se anima e as trombetas de guerra e os exércitos, os gritos, começa aquela guerra, né? E aí termina com a derrota dos mouros, né, na distância 50. A gente conclui agora. E o Camões diz assim, Vasco da Gama, né? Desta arte o mouro, atônito e torvado, toma sem tento as armas muito depressa, não foge, mas espera confiado, e o ginete belígero arremessa. O português o encontra denodado pelos peitos, a lança lhe atravessa, uns caem meio mortos e outros vão, a ajuda convocando do Alcorão. Né? Então assim é como ele mostra como foi a vitória dos portugueses. Né? Os mouros estão ali perturbados, ou seja, torvados, né? Tomam suas armas, não fogem, esperam confiados nos cavalos, né? Seu ginete belígera, cavalos de guerra, né? O português o encontra e pelos peitos as lanças lhe atravessam, ou seja, começa a matar os mouros, né? E uns mouros caem meio mortos e os outros vão convocando a ajuda do Alcorão. Ou seja, Feridos e os mortos. exato, os feridos e os mortos, né? E aí segue, né? 52, só pra gente ver essa descrição da guerra, né? Como é interessante e viva a descrição do Camões, né? 52. Cabeças vão pelo campo, cabeças pelo campo vão saltando, braços, pernas, sem dono e sem sentido. E de outros as entranhas palpitando, pálida a cor, o gesto amortecido. Já perde o campo o exército nefando, correm rios de sangue despazido, com que também do campo a cor se perde, tocando o carmesim de branco e verde. Quer dizer, uma cena muito violenta, né? O campo que era branco e verde de folhas e branco de flores, né? Se torna carmesim, ou seja, vermelho. De tanto rio de tanto sangue que ali foi derramado, né? E essa figura, né? Cabeças não saltando, braços e pernas, sem dono e sem sentido, ou seja, né? Espadada que corta ali uma perna, corta um braço. Pálida a cor, o gesto amortecido, ou seja, o gesto é o rosto. O rosto sem cor, já pálido, sem sangue. E amortecido, ou seja, tomado pela morte, né? E aí o exército português venceu, né? E aí depois Camões vai continuar a história da tomada de outras praças que o exército português vai conseguindo, né? Leiria, Sintra, até chegar em Lisboa e vai continuando, né? Só que eu acho que a gente conclui aqui, né? Porque já tá extenso. E eu acho que a gente tenta deixar para um próximo momento, né? De continuar, né? Que aí tem... O final desse canto é um dos episódios mais bonitos de todo. Bom, esse canto é um dos centrais dos Lusíadas, né? Por quê? Porque a gente está vendo aqui que agora sim Camões está falando dos grandes feitos portugueses, que é o que ele realmente se propôs a cantar, lá no começo. As armas e os barões assinalados e as memórias gloriosas daqueles reis, que andaram dilatando a fé e o império, e as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. Ou seja,
é isso que Camões queria cantar, né? Então agora sim ele entrou no assunto, né? E no final desse canto ele vai ser o episódio da Inês de Castro, né? Que é um episódio muito bonito, um dos mais conhecidos aqui dos Lusíadas. E a gente tenta marcar em um outro dia pra gente continuar essa história aí, né? Pode ser assim, senhor Arione? Porque se é continuar a ficar puxado, né? Pra não Exato. E falar muito e tá bom. é 1h30, já tá aqui com 1h30, tá bom aqui. É o meu limite. Mentira, ele não deixou falar mais de 1h30. Deixa aí, ó. Pra ter outros 50 anos. É porque aqui é praticamente a metade. Porque o começo tem muita coisa pra gente falar, né? Depois é muita coisa específica, a gente não precisa se deter, como é, por exemplo, como foi que ele tomou Leiria? Leiria é uma cidade que a gente não conhece, né? Sintra. Quem quiser se aprofundar, né, vai estudando depois, mas um ou outro, Lisboa é importante, né? Falar sobre Lisboa e tudo. Mas tem muitas estrofes que dá pra gente... Eu mesmo não conhecia, sério. Comecei a acompanhar e com essa explicação dele aí, A gente não vê isso na escola, né? A gente não tem... A gente parece que para nós 1500, pronto, tá aí. Aconteceu do nada, né? Do nada, chegou alguém aqui, ninguém sabe que Pedro Álvares Cabral foi a segunda viagem, depois dessa de Vasco da Gama. A segunda foi de Pedro Álvares Cabral. Como é que ela aconteceu? O Pero Vaz de Caminha fez a nossa carta aqui de fundação, né? E na mesma viagem ele foi morto. Quando chegou lá na Índia, numa guerra, numa batalha, ele foi morto. Então, talvez a última coisa que Pero Vaz de Caminha escreveu foi a carta que nós temos de fundação da nossa, né, do nosso Brasil. E essa viagem demorava anos mesmo, né? Essa de Vasco da Gama foi... Ele saiu em 1897 e chegou em 1497 e chegou em 1499. Foram 2 anos, né? 2 anos. Um irmão dele morreu, né? Porque eram 3 navios. Um era capitaneado por ele, Vasco da Gama, outro pelo Paulo da Gama, que era o irmão dele, e outro pelo... Não sei se era o Bartolomeu Dias, era um desses conhecidos também. E esse irmão dele morreu na viagem, morreu na volta, quase chegando em Portugal já, depois de 2 anos, adoeceu, e eu acho que, não sei se foi na ilha de Cabo Verde, que já é bem próximo de Portugal, ele morreu. Foi aí Eu enterrado. perguntei, sabe por quê? Porque naquele do reinado do Salomão, eles passavam 3 anos para voltar com ouro, pavão e outras coisas. Né? Então eu associei perguntar e era demorado. Era muito demorado. Aquela do Fernão de Magalhães, que foi a primeira volta ao mundo, foi dada, era português também. Só que ele fez pela Espanha, né? Que ele não teve apoio do rei de Portugal. Foram 3 anos. Praticamente 3 anos. Saíram 290 e tantos marinheiros, só voltaram 18. Era assim, né? Então assim, tudo na nossa origem foi muito caro, né? Por exemplo, no caso da fé católica, fé cristã do Brasil, começou com os católicos. A primeira grande missão dos jesuítas, que foi em 1547, que veio com o primeiro governo geral, Tomé de Souza, eram 6 jesuítas, 6. E hoje nós temos a igreja católica espalhada em todo o país, e quer queira ou quer não, as igrejas protestantes bebem dessa raiz também, né? Então 6 jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega, e outros 5, né, que começaram. Na segunda viagem veio outro grande, Padre Anchieta, e outro chamado Aspilcueta Navarro, que era um jesuíta que fez o quê? Ele e o Padre Anchieta fizeram a gramática da língua tupi. Os homens eram tão inteligentes e conheciam tanto da língua latina e tudo mais, que eles pegaram aquele dialeto tupi e escreveram a primeira gramática para poder se comunicar com aqueles indígenas e catequizá-los, né? O Padre Anchieta era dramaturgo, fazia peças teatrais para mostrar os mistérios cristãos para aqueles índios, né? Então a nossa história é muito bonita, mas a gente não sabe onde é que a gente veio, né? A gente pensa que amanheceu o dia, Pedro Álvares Cabral chegou e pronto, né? Aí, quando a gente conhece essa história, que tinha 200 anos, 300, 400 anos de história pregressa, a gente começa a tomar posse mais das nossas origens. Você falou em Mombasa, eu lembrei. Será que tem alguma semelhança assim, que ele veio lá com... Acho que não, acho que eles chegaram, por exemplo, tem muitas cidades aqui do Brasil, não só no Ceará, né? Santarém era uma vila uma cidade portuguesa, Santarém, Leiria, Sintra, Guimarães, Praga,
né? São nomes conhecidos que tem cidades aqui no Brasil. Bragança Paulista, né? Todas as cidades, Santarém, tem lá no Pará, né? Santarém, Altamira, né? Tanto várias, Altamira não sei se a origem é portuguesa, mas tem muitas cidades que tem essa origem, né, ou de cidades que já, por exemplo, Viçosa, no Ceará tem Viçosa, né? Tem Viçosa lá em Portugal, né? Tem a cidade chamada Chaves, né? Que é de onde vem a origem da família Chaves, né? E outras famílias dessas, Guimarães, e Guimarães vem de um outro português, que eu não lembro se é histórico ou se é mitológico, que é outro personagem que chamava Vímara Pérez. E a língua se corrompia, o nome desse cidadão era Vímara Pérez e teria virado essa cidade de Guimarães, né? Então a riqueza, essa história de Portugal, para nós conhecendo a nossa origem e passa a respeitar a nossa língua, né? A gente passa a respeitar, e não simplesmente aquela visão, né? O português veio aqui e roubou nosso ouro e não fez nada que prestasse. Fez muita coisa que prestasse, né? Porque se não fosse os portugueses, se os portugueses, por exemplo, não remotamente não tivesse expulsado esses muçulmanos, a gente hoje tava com um negócio de muçulmano aqui, né? A gente tava com a origem muçulmana, né? Então, porque os muçulmanos também tinham essa capacidade de navegação e tudo mais, né? Então, poderia ser que a gente fosse muçulmano aqui, né? E a gente, como cristãos, lamentaria bastante, né? De não conhecer a fé verdadeira, né? E até hoje vocês são diferentes, né? Que aqui como ligar em cor, né? A religião dele. São duas formas totalmente diferentes, né? Eles conseguiram dominar tudo em 100 anos na base da guerra, né? O cristianismo foi 2.000 anos, tem sido, né? A base de perseguições e de conversões de pessoa a pessoa, né? Uma pessoa converte outra, né? Tem os episódios criminosos no cristianismo? Tem. Mas esses episódios não são fomentados e alimentados pela igreja. Por exemplo, manda um rei, obrigavam a sociedade a se converter ao cristianismo, ao catolicismo, ou ao puritanismo, ou ao luteranismo. As suas igrejas não fomentavam aquilo ali, né? Eram condenados, papas condenaram reis, e assim aconteceu muitas vezes na história, que é feito por seres humanos, né? Mas a religião cristã mesmo não cresce na base da espada, cresce na base da conversão pessoal, indivíduo a indivíduo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente continuar e tentar buscar essas nossas origens aqui para fortalecer o nosso sentimento de pertença, né? É isso. Vamos procurar o rumo de casa. Valeu. Valeu. Até a próxima.